Olá pessoal, vamos já iniciar a correção do teste 1 dos segundos anos. Então, a primeira questão tinha um gráfico pressão-volume e vocês tinham que dizer, não é, que tipo de processos que existe nesse gráfico, né, na primeira linha, A, B, e no segundo processo, né, D, C. Então, perguntava, tinha essas perguntas, né? E o processo claramente é isotérmico, porque a pressão e o volume está variando para os dois processos, então os dois são isotérmicos. E observa-se que a temperatura de A e B é maior, não é? Porque o gráfico, quanto mais acima, maior a temperatura em um processo específico. Então temos dois processos e o processo de cima tem a maior temperatura. Então, para saber se a temperatura é maior, né, é só você multiplicar P vezes V. Quanto maior o valor da constante, maior a temperatura. Então, a alternativa correta seria D. A temperatura de AB é maior que CD. A questão 2, não é, você vai usar as leis experimentais. A primeira, se T é constante, as colisões aumentam em um menor volume. Então, a temperatura é constante, não é? Colisões é pressão, menor volume. Maior pressão, menor volume. Então está correto. Se P é constante, a temperatura facilita a expansão do gás. Então P constante, temperatura e volume. Então maior temperatura, maior volume do gás. Também está correta. Se V é constante, a temperatura é inversamente proporcional à pressão. Então processo isovolumétrico, T e P, não é, temperatura e pressão, maior temperatura, maior pressão, e não inversamente. Então essa está errada. 4. O volume em relação à quantidade de matéria é constante? Sim, quando você divide o volume e o N, quantidade de matéria, sempre vai dar uma constante. E a quinta, né, faltou a de Avogadro, a hipótese de Avogadro, né, para se combinar e dar a equação de Clapeyron, dando como resultado a alternativa C. A primeira, a segunda e a quarta estão certas. Terceira questão. Então, temos um sistema, vamos pegar as suas variáveis primeiramente. Então, temos a massa 0,309, né, gramas, a temperatura 25 graus Celsius, eu já faço a conversão para 298 Kelvin, o volume 100 cm3, que é a mesma coisa de 100 ml, e eu faço a conversão que 1 litro está para 1000 ml, ou seja, eu ando 3 casas para a esquerda. 1, 2, 3. Coloco a vírgula, né, e fica 0,1 litros. E a pressão 1 atm. A constante te dá as informações das variáveis. A pressão tem que estar em atm, o volume tem que estar em litros, a quantidade de matéria sairá em mols e a temperatura está em Kelvin. Usando a equação de Clapeyron, PV/nRT. Eu não tenho quantidade de matéria, mas a quantidade de matéria é massa sobre massa molar. Então eu vou jogar essa expressão, né, na equação de Clapeyron. Então vai ficar desse jeito. Eu tenho massa agora, tenho volume, tenho pressão, tenho um R e tenho a temperatura. Então essa massa molar, não é que eu devo, passa, substitui o PV e o PV desce. Ficando desse jeito. E só nos resta substituir massa, pressão, volume, o R foi dado e a temperatura. Então Kelvin vai embora com Kelvin, atm com atm, litro com litro, sobrou a unidade de massa molar, que é gramas por mol. Então você encontrou aproximadamente 32 gramas. Então a maioria dos gases possui 2 átomos, então se observa que o oxigênio, né, massa molar 16, como são 2, dá 32, sendo a alternativa correta, oxigênio. A questão 4 era para você usar a pressão para calcular a pressão total, só que ele já deu as duas pressões, então só precisa somar as duas pressões. Então, como as duas estão em unidades diferentes, eu faço a conversão de Pascal para ATM ou essa de ATM para Pascal. Então, eu vou converter a primeira para ATM. 10.000 Pascal está para 100.000 Pascal. E 100.000 Pascal está para 1 atm. Então você multiplica 1 por 10.000 e 10.000 dividido por 5.000. Então você anda 5 casas para a esquerda. 1, 2, 3, 4, 5, que dá 0,1 atm. Agora se eu somar a pressão do gás 1, que é 2, e a do gás 2, que é 0,1. Isso dá 2,1 atm. Alternativa B.
E a quinta questão, né, era um probleminha que queria um perfume que saísse fácil do frasco, mas permanecesse, né, à medida que saísse. Então eu tinha que achar uma massa molar intermediária. Então eu iria comparar todas as massas molares, né, tinha que achar as massas molares de todos os gases dados na questão. Eu não poderia usar o criptônio nem o cloro, porque eles sairiam dificilmente do frasco. O hidrogênio e o nitrogênio sairia muito fácil e não ficaria, né, tão fácil. Restando, né, o argônio, que sairia mediamente, né, e ficaria razoavelmente também no frasco e você conseguiria sentir o perfume. Beleza? Eu espero ter ajudado na resolução, né, das questões e até mais.